Bom dia, professor Léo, tudo certinho? Bom dia. Tudo tranquilo, Alcir, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí na rádio. Prazer imenso estar aqui novamente para falar um pouco mais do nosso retorno às aulas. É isso aí. Bom dia, professor Dair. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, como eu disse, voltar aqui e cumprir o nosso compromisso, né? E agradecer já inicialmente aos ouvintes e ao seu programa, pela gente poder aqui esclarecer a população, os nossos estudantes e comunidade. Nós havíamos conversado aqui no período da greve, né? Para as pessoas que estão agora ligados e ligando o seu rádio agora e não sabem do que nós vamos estar falando. Nós estamos conversando aqui com o professor Léo e também o professor Odair. Eles estiveram durante o período de greve, eles estiveram aqui conversando com a gente, falando aí sobre a motivação da greve, quais que eram os problemas que estavam enfrentando naquele momento em relação a essa greve, e hoje estão aqui. Vamos falar um pouquinho de como foi o término desse embate, né, que foi com o governo do estado para resolver as questões aí da classe, e não é só os professores, mas toda a classe aí da área de educação do estado do Paraná. Então, vamos estar conversando. Vou só começar aqui com o professor Léo. Conta pra gente aí, como é que foi? A briga estava grande, os problemas estavam se aumentando cada dia. Tudo ficou resolvido, ficou tudo esclarecido ou não? Bom, na verdade, o governo que ele nos possibilitou foram prazos concretos que ele começaria a cumprir algumas demandas que nós havíamos pedido, né? Dentre elas o pagamento dos funcionários que tinham sido mandados embora sem a rescisão salarial, né? Isso ele cumpriu, né, já quase de imediato, porque a pressão era muito grande, né? Lembrando que os colegas que foram mandados embora, eles ficaram sem receber dezembro, janeiro e foram receber só dia 24 de fevereiro. Tá? Então essa era a nossa briga, né? Pais e mães de família que estavam sem dinheiro já fazia aí 3 meses aproximadamente. A questão de porte, como a gente sempre diz, a questão de número de funcionários, número de professores, né, funcionários tanto na secretaria quanto na cozinha, fazendo serviços básicos ali na escola, agora está começando a se normalizar, mas ainda há várias escolas que falta ainda um grupo muito grande de funcionários. Tá? Professor Dair, eu estava lendo essa semana alguma coisa em relação ao Fundo de Previdência. Que ia voltar algumas coisas para ser votado na Assembleia. Estava dentro esse Fundo de Previdência? Tem algum conhecimento em relação a isso ou não? Sim, nós inclusive tivemos um seminário essa semana para debater, para conhecer toda a história do Fundo de Previdência. O governo vai apresentar uma nova proposta. Amanhã, inclusive, nós temos uma reunião de representantes, funcionários e professores de todo o Estado, no nosso sindicato, para debater essa proposta do governo. Ele ainda vai apresentar o projeto, mas nós já sabemos que ele quer, entre aspas, fazer um empréstimo do nosso fundo de previdência. O que nos chegou até o momento é que ele quer pagar daqui a 21 anos, fazer um empréstimo de alguns milhões de reais. Para alguém pagar daqui para alguém pagar, né, para o governo, para alguém pagar daqui a 21 anos, né? Então nós estamos debatendo isso ainda. Então, para os amigos que estão acompanhando a gente, não sabem o que significa o Fundo de Previdência. Bem, o Fundo de Previdência é o dinheiro que é como tem o INSS, você desconta lá todo mês, se você tem uma empresa que você paga, ou você que é funcionário, você é descontado do seu salário, lá ao INSS você paga, e isso é um fundo, fica lá guardado para que você possa utilizar quando for se aposentar, e também, no caso de uma doença, você pode utilizar isso. De repente aí, quando fica doente, que o governo, que você precisa, não é uma aposentadoria, mas é um auxílio, né? Um auxílio doença, você tem esse direito, você está lá, o teu dinheiro está reservado. Então, todo o dinheiro que foi acumulado ao longo dos anos, que os funcionários pagaram, está lá acumulado num fundo, e é esse dinheiro que o governo está querendo utilizar para cobrir algumas despesas dele? Muitas despesas. Foi bom você tocar nesse assunto, porque nós não sabemos, por esse ano, por exemplo, o site da transparência, que é uma lei, ou seja, todo o governo do Estado, todo o governo municipal, ele é obrigado
a deixar ali na internet, deixar claro para a população, para que qualquer um acesse, o que é que está sendo pago, onde é que está sendo usado o dinheiro. O governo do estado do Paraná não vem cumprindo essa lei, então nós não sabemos tudo que está sendo pago, como está sendo pago, se tem licitação, se está dentro da lei, se não está. Nós não sabemos o tamanho do rombo da dívida do Paraná. Nós sabemos que agora em abril nós vamos pagar 40% mais de IPVA, vamos ter aí aumento de ICMS, a passagem está mais cara, que a desintegração, aí a ameaça constante da desintegração de ônibus é uma forma de maior arrecadação, que o pedágio maior, um dos maiores do país, aumenta a arrecadação, mas a grande pergunta é, para pagar o quê? E até as próprias notícias hoje dão conta, né, de que o problema está se agravando cada vez mais, uma vez que não sabe qual é o valor que se tem de dívida do Estado, né, e aparece mais dívida a cada momento. Ontem eu assistia ainda uma reportagem, meio-dia, depois do meio-dia, que nós saímos daqui meio-dia, né, Bilar? Ainda dá tempo de eu assistir o jornal, e aí eu acompanhava o jornal falando lá que uma empresa que prestava serviço de oficina mecânica, que não recebeu, esses escândalos todos está ocorrendo hoje no estado também, né? Então, uma oficina que não recebeu lá mais de 300 mil reais, sem contar as outras pequenas, que isso só ocorreu porque já não tinha mais crédito, o governo já não tinha mais crédito nas oficinas que estavam arrumando os carros da polícia, os carros, enfim, todos os carros do estado. Então, perdeu crédito, abriu uma licitação, acertou uma licitação para poder lá estar arrumando os carros. E agora não pagou também essas oficinas, ou melhor, oficialmente não pagou, né? Então, isso é complicado. Mas, saindo então, vamos voltar para o nosso município aqui, que é a Fazenda Rio Grande, e falando então das escolas agora. Como é que tá? Vocês retornaram à sala de aula, já voltaram para as escolas, todos os profissionais da educação voltaram. Havia a possibilidade de um corte de funcionários. Houve esse corte, professor Léo? Bom, então, agora está, como eu disse anteriormente, eles estão tentando readequar, mas como houve o fechamento de turmas, né, na época tinha dado 2.200, talvez tenha diminuído um pouco esse número de turmas fechadas em todo o estado do Paraná, de fato acabou alguns funcionários não sendo recontratados novamente, né? Então, querendo ou não, o governo falou que voltaria tudo ao normal e ele mentiu mais uma vez, né, para a categoria, e nós acabamos tendo que acreditar por dois motivos, né? O primeiro, que é o não prejuízo das aulas dos nossos alunos, e segundo também, nós teríamos que arrumar jeitos de fechar os 200 dias letivos, né? E se nós não começássemos a pensar nessas situações, nós teríamos assim até um descrédito com a opinião pública, que a opinião pública estava do nosso lado até então. Mas existe aí uma possibilidade desses cortes que foram feitos, os profissionais voltar a ser recontratados? Não tem alguma... Difícil. Nós não sabemos ainda, né? Então, assim, algumas escolas foram o Colégio Lúcio Requião, boa parte foi sanado do ponto de vista de funcionário, ainda até faltando, até ontem ainda estavam faltando professores, mas do ponto de vista da estrutura, por exemplo, que é um outro problema, né? Nós continuamos aí com problemas graves, né? Na escola do professor Léo, Colégio Anitta Canet, por exemplo, a quadra é uma ameaça, e a minha, nós costumamos dizer para a meninada que ela tem teto solar, né, e aberta à natureza, né? Tem 3 buracos grandes, com uma série de outros problemas, estrutura, esgoto, etc. Né? Eu já quero chegar já também nesse ponto da estrutura física das escolas, mas eu quero vamos pontuar aqui a questão dos professores. Ouvi que vão estar sendo contratados novos professores do PSS, é isso? É PSS, sim, né? Sim. Isso, abriu novamente a inscrição para os professores contratados, e essa semana, ontem, né, se não me engano, saiu o edital, que é uma conquista da nossa luta, né, de 463 professores e professoras que foram do último concurso, né? Aliás, é bom lembrar, né, o que nós conseguimos com essa greve. A nomeação de 1.004 pedagogas, né, 463
novos profissionais do último concurso, conseguimos também essa semana que fossem nomeados. Então nós avançamos numa série de pontos, conseguimos o compromisso de um terço de férias, o compromisso que é para ser pago no dia 31 de março agora, né, já carinhosamente apelidado por nós de um terço de Páscoa, né, uma vez que já está aqui em cima. O compromisso em relação à formação, o compromisso em relação ao curso, o compromisso de não mandar mais, uma vez que acabou aquela forma em que só o Paraná, que só existia no Paraná, que a lei era votada em 24 horas, sem discutir com ninguém, sem, no calar, no apagar das luzes. Então nós conseguimos uma série de vitórias com o resultado da greve. Porém, outras são promessas, por enquanto. O professor falava aqui sobre a vitória da greve aí do 463 nomeados. E aqui no site da APP Sindicato está aí constando, na área de arte são 28 professores, ciência 54 professores, geografia mais 29, espanhol 94 professores, educação física 164, história 10 professores, inglês 11, matemática 1 professor, química 1 professor, sociologia 3 professores, língua portuguesa 4 professores, e pedagogos e pedagogas 64. Então, aí para somar então os 463 profissionais que passaram em concurso público e que agora foram chamados graças à luta aí de toda a categoria, né? A gente só quer ressaltar que é um quadro que ainda parece um número grande, mas é insuficiente, né? Só que na área metropolitana sul, onde fazenda está inserida, acho que passaram 2 ou 3 professores de matemática, acho que 1 professor de física, e as escolas vão contratar PSS porque todo ano as pessoas se aposentam, as pessoas falecem, alguns mudam de profissão. Então nós sabemos que não dá para cumprir, claro, 100%, mas há um déficit muito grande ainda. Então foi um concurso da forma em que foi desorganizado, né? Não foi nem organizado, da forma que foi desorganizado, que muitos profissionais ainda têm um déficit nisso, né? Essa questão aí do PSS, da falta de professores, enfim, o PSS então foi aberto novamente, foi aberto ontem alguma coisa, foi chamado alguns, eu estou falando baseado em algumas informações, porque eu tenho um irmão que foi chamado ontem, ele mora no litoral, e vai começar, precisa apresentar documentação entre hoje e amanhã, hoje acho que eu apresentar. Que varia de acordo com a região, por exemplo, nós aqui da Fazenda Rio Grande, que deve ser a 8ª chamada, mais ou menos, de PSS. Então, os quadros de PSS estão quase completos. O senhor Daí falou uma coisa, é verdade. Quase todas as escolas estão com quase todo o quadro completo. Ali no Anitta, por exemplo, nós temos um problema com o professor de Química. À noite nós temos 2 aulas em aberto ainda, né? Mas boa parte das outras matérias já tem professores, nós já não temos essa preocupação tão grande, né? Então vamos esclarecer agora para os nossos pais que estão aí nos ouvindo, eles têm a pergunta. Está faltando professor em sala de aula hoje ou não? Pouco, né? A notícia que nós já temos do levantamento em Fazenda Rio Grande, são poucas disciplinas. Nos colégios dos professores que estão aqui? Nós temos um, falta um professor. Falta para 2 aulas. Certo, então não há motivo de a criança não ir para aula, dizer para o pai, não tem aula hoje, eu não vou para aula. Pode ser alguma. Não tem, até ontem havia faltando um profissional só, mas estava para resolver. Mas as outras disciplinas estão normalmente, né? Então não há motivo para não mandar. Porque às vezes o próprio aluno, né, se vou dar uma folgada hoje, é sexta-feira, não vou para aula, dizer para o pai que não tem professor lá, que está faltando professor. Então isso não cabe. Então pais, se os filhos chegarem em casa hoje e disser para você que não tem aula e está faltando professor, liga lá na escola e pergunta se realmente está acontecendo isso, tá bom? Você deve ter o telefone da sua escola, da escola que seu filho estuda, né? Normalmente os pais têm, deveriam ter também, né? Porque às vezes não tem, mas deveriam ter. Busca lá a informação, qual que é a escola que o seu filho estuda e vê o número do telefone e liga lá, realmente está faltando, professor aí não vai ter aula hoje? Para ver se ele está indo para aula mesmo ou está indo para balada, talvez, né? Então, vamos evitar os problemas aí para o futuro também. Então, os professores estão aí, segundo o professor Léo e o professor Odair, nas escolas deles, nas 2 escolas, que é a Anitta Canê e na Luci Requião. Não está faltando professor. O professor Léo falou que na dele tem 2 aulas, só que não está tendo ainda.
porque é o professor de Química, isso, né? Mas vai estar regularizado daqui a pouco isso também. Vamos trazer uma música, depois a gente volta a falar, vamos falar daí da estrutura física dos colégios, como é que tá, se já tem merenda, se já tem, já consertaram os telhados, se não tem banheiro quebrado, está tudo certinho lá.